Vamos começar a nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 4 da Universidade Católica de Santos. Hoje nós vamos enfrentar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o famoso imposto de renda. Vejam só, o imposto de renda ele tem sua base constitucional no artigo 153, inciso 3, que diz: compete à União instituir impostos sobre, inciso 3, renda e proventos de qualquer natureza. 153, inciso 3, renda e proventos de qualquer natureza. E o fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza está aqui no artigo 43 do CTN, que diz que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. E 2. De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Vejam só, senhores, o artigo 43, ele nos dá uma falsa percepção da realidade se nós o interpretarmos isoladamente. Por quê? Porque se você considerar que é renda, veja, se você considerar que é renda o produto capital, o produto trabalho, o produto da combinação de ambos, capital e trabalho, ou qualquer acréscimo patrimonial que não se compreenda nesse conceito de produto do capital nem produto do trabalho, mas qualquer acréscimo patrimonial se conceba como renda, então você vai dizer, então tudo é renda. Só que não é assim. Por exemplo, seguro de vida. Você recebe uma apólice de seguro de um ente querido que faleceu e deixou um seguro para você. É um acréscimo patrimonial que não é renda. Seguro de vida não é renda. Indenização por dano moral. Indenização por dano material. A indenização pelo dano material fica bem claro que não é renda. Nenhuma indenização é renda. Essa é uma questão controvertida até pouco tempo nos tribunais. Então, a indenização por dano material, lógico, você está sendo ressarcido por uma perda patrimonial que você teve. Agora, a indenização por dano moral ficava num limbo, assim, porque alguns juízes entendiam que nada obstante fosse uma indenização, essa indenização acabava por dar um acréscimo patrimonial, já que a sua perda não foi material, a sua perda foi moral. Se a sua perda foi moral, a indenização representa acréscimo patrimonial. Agora não, agora já está pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que indenização por dano moral não é fato gerador do imposto de renda. Veja, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando faz a interpretação de dispositivos legais, notadamente dispositivos de direito tributário. Por quê? Senão você pode cair em armadilhas, quer ver uma armadilha que eu sempre coloco, uma questão interessante, Você cede um imóvel seu incomodato para uma pessoa que não é sua dependente. Você deu por liberalidade. Tinha um amigo seu que precisava morar em algum lugar, estava numa situação difícil economicamente, você tinha um apartamento seu fechado, deixou ele morar 1 ano lá no apartamento. Por liberalidade. Você fez o quê? Você fez um contrato de comodato e, portanto, com o contrato de comodato você não ofere renda. Só que veja você, o fato gerador do imposto de renda não é só a aquisição da disponibilidade econômica, não. Ele é também a aquisição da disponibilidade jurídica da renda. Então, você não recebeu dinheiro, portanto, não adquiriu disponibilidade econômica. Mas você poderia ter recebido dinheiro. Você cedeu
incomodado porque você quis. Então, se um auditor fiscal da Receita Federal lhe surpreender nessa situação, ele pode querer receber imposto de renda sobre o aluguel que você não recebeu. E ele fizer um auto de infração para lhe cobrar imposto de renda, com multas, juros e correção monetária, sobre o aluguel de mercado que você não recebeu porque cedeu por liberalidade, mas você teve disponibilidade jurídica da renda. E esse auto vai ser mantido. Porque na acepção do artigo 43, data vênia, você oferiu renda. Conquanto não tenha recebido nenhum centavo. Você adquiriu disponibilidade jurídica. Veja, não é produto capital, não é produto trabalho, não se enquadra em nenhum conceito de acréscimo patrimonial do inciso 1 do artigo 43, nem do inciso 2, mas é aquisição de disponibilidade jurídica e, portanto, é, sim, fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Muito bem, veja só, a base de cálculo do imposto de renda está aqui no artigo 44, do Código Tributário Nacional, que diz que a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Então, a base de cálculo é o montante auferido, né? Essa é a base de cálculo do imposto de renda. Vejam, senhores, o imposto de renda, quando eu falo imposto de renda, lato sensu, eu estou falando tanto do imposto de renda da pessoa física quanto o imposto de renda da pessoa jurídica, né? Você, pessoa física ou jurídica, ofere renda. Quem ofere renda tem que pagar imposto de renda. Muito bem. Cuja base de cálculo é o montante auferido. Veja, o artigo 45 do CTN define o conceito jurídico de contribuinte. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens, produtores de renda ou dos proventos tributáveis. E o parágrafo único diz que a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto, cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Assim é em relação ao imposto de renda da pessoa física. Toda vez que uma pessoa jurídica faz um pagamento a uma pessoa física, seja no âmbito de uma relação de emprego, seja no âmbito de um contrato de locação, seja no âmbito de uma relação de prestação de serviços, a fonte pagadora, pessoa jurídica, que faz um pagamento à pessoa física, ela é responsável tributária por substituição. Ela tem que reter o imposto de renda na fonte. É dever da pessoa jurídica, fonte pagadora, reter o imposto de renda na fonte. Veja, o imposto de renda, quer dizer, essa fonte pagadora, pessoa jurídica, ela não é contribuinte, ela é substituta. Contribuinte é a pessoa física que oferiu renda, mas a responsabilidade é transferida, né, na chamada substituição. E aí a substituição para trás, porque essa retenção é feita no momento do pagamento. Então, quando a pessoa jurídica vai fazer o pagamento à pessoa física, ela é obrigada a reter na fonte o imposto de renda devido. Muito bem. Veja, o imposto de renda, como muita gente confunde e diz e acha que o imposto de renda é lançado por declaração, porque a gente tem obrigação de entregar nossa declaração de ajuste no dia 30 de abril de cada exercício financeiro, a pessoa física. Mas, não obstante exista a obrigatoriedade da entrega da declaração, o imposto sobre a renda, senhores, e proventos de qualquer natureza, é um imposto lançado por homologação. Veja, significa dizer que quando você
pessoa física recebe dinheiro de pessoa jurídica, você vai ter o imposto retido na fonte. Mas se você receber de pessoa física, você é obrigado a declarar também mês a mês. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai baixar o programa do Carnê-Leão, vai informar cada CPF que lhe pagou, quanto lhe pagou e vai recolher o imposto de renda devido pelo Carnê-Leão. Ou seja, o imposto de renda é um imposto, ao contrário do que muita gente pensa, é um imposto lançado por homologação. Cumpre ao contribuinte calcular o montante, recolher e aguardar. E aí, a Fazenda Pública tem 5 anos, a contar do fato gerador, para comparecer ou chamar esse contribuinte para prestar esclarecimentos, ou comparecer ao estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço, e exigir de ofício eventual omissão do contribuinte. Então, a Fazenda Pública tem o prazo decadencial de 5 anos do fato gerador, previsto pelo parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Mas tanto o imposto de renda da pessoa física quanto o imposto de renda da pessoa jurídica são lançados por homologação nos termos do artigo 150 do CTN. Nada obstante exista a obrigatoriedade da entrega da declaração de ajuste, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Ambas entregam declaração de ajuste. Nem por isso o imposto de renda é lançado por declaração. Existe a figura da declaração, mas o imposto de renda é lançado por homologação. Vejam só, senhores, então, quais seriam então as características desse imposto, né? Veja, o imposto de renda é um imposto pessoal. Quando nós fizemos a classificação dos impostos, lá no início do nosso curso, nós vimos que os impostos se dividem em impostos reais e pessoais. Impostos reais incidem sobre a res, incidem sobre a coisa. E impostos pessoais incidem sobre a pessoa. Ora, o mais pessoal de todos os impostos é o imposto de renda. Por quê? Para que eu possa dizer que você auferiu renda, eu preciso verificar todo o universo econômico que lhe circunda. Eu preciso saber quanto você ganha, quanto você gasta com despesas dedutíveis, quanto você gasta com despesas não dedutíveis, qual é o seu patrimônio, qual é a sua realidade econômica para poder dizer, afirmar que você auferiu renda ou não. Veja, a lei considera que dentro daquela tabela do imposto de renda, né, existe uma faixa de isenção. Então, até R$ 1.900, pela tabela atual, você tá isento. Agora aumentou, está sendo aprovada, mas ainda não foi aprovada a lei do imposto de renda, que alterou a tabela. Vai para R$ 2.500 a faixa de isenção, que na realidade não representa nem a inflação do período em que a tabela não foi atualizada. Mas quem ganha até R$ 2.500, considera a lei que quem ganha até R$ 2.500 por mês não aufere renda nessa acepção. Ou seja, ela está vivendo ali dentro do contexto do mínimo existencial, né? Agora, quem passa a ganhar mais de R$ 2.500 por mês, já entra numa faixa que vai, e aí é uma faixa progressiva, né? Você vai pagar 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%. Agora, se você ganhar mais de R$ 5.000 por mês, aí você nesse contexto, você é aquilo que se chama no Brasil de marajá, e aí você paga 27,5% de imposto de renda, que é a alíquota máxima. Muito bem. Então, dentro dessa classificação dos impostos em impostos reais e pessoais, o imposto de renda é um imposto, portanto, pessoal, né? A propósito, é essa pergunta que está no Moodle para você responder. Eu pergunto, o imposto de renda é um imposto real? E a resposta, evidentemente, é não. O imposto de renda é um imposto pessoal, que incide sobre a pessoa e não sobre a coisa.
Então, é um imposto que tem algumas características, né, que nós vamos ver logo em seguida, que são as características da generalidade, universalidade e progressividade, que estão no texto constitucional, estão no artigo 153, parágrafo 2º, 1 da Constituição. Muito bem, então ele é um imposto pessoal, incide sobre a pessoa. Além de ser pessoal, ele é um imposto direto. Quando nós dividimos os impostos em impostos diretos e indiretos, nós vimos o seguinte: impostos diretos são aqueles que repercutem, e impostos indiretos, impostos indiretos são aqueles que repercutem, e impostos diretos são aqueles que não repercutem, que são suportados pelo contribuinte. Então, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é um imposto direto, ou seja, ele não repercute, ele é suportado por quem o paga, que no caso é o contribuinte. Então, quem paga o imposto de renda suporta com esse ônus tributário, não repassa para mais ninguém. É diferente dos impostos chamados impostos formadores de preço. Por exemplo, o IPI. O IPI é um imposto formador de preço, um imposto indireto. Significa dizer que eu compro uma mercadoria que paga IPI e vou revender para o meu cliente e o IPI vai ser repassado de um agente para outro agente dentro de uma cadeia econômica. Por quê? Porque o IPI é um imposto indireto. Diferentemente, o imposto de renda é um imposto direto. Toda empresa paga imposto de renda. Agora, ela coloca esse imposto de renda na formação dos preços das suas mercadorias ou dos seus serviços? Não, porque ela nem sabe se vai oferir renda. Porque, por exemplo, uma empresa que paga imposto de renda pelo lucro real, ela faz um balancete mensal para ver se deu lucro ou prejuízo. Se ela tiver prejuízo, ela não vai pagar imposto de renda. Então não faz nenhum sentido ela acrescer nenhum montante no preço das suas mercadorias ou no preço dos seus serviços relativamente a imposto de renda. Então, por quê? Porque imposto de renda é imposto direto, não é imposto indireto. Ele não repercute, ele não é repassado de um agente para outro agente numa cadeia econômica. Ele é suportado por quem o paga. Bom, e além disso, o imposto de renda é um imposto fiscal. Por que ele é fiscal? Porque ele tem objetivo eminentemente arrecadatório. Significa dizer que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza não existe para fins regulatórios. Não. Ele tem o objetivo precípuo de prover os cofres públicos de recursos financeiros necessários ao sustento da máquina pública e dos investimentos públicos. Então, não é imposto regulatório, como, por exemplo, são os 4 extrafiscais. Nós vimos que nós temos 4 impostos extrafiscais, e somente 4, que são imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Já vimos esses 4. Muito bem, o imposto de renda, não. O imposto de renda é um imposto fiscal, tem objetivo eminentemente arrecadatório e não regulatório. Muito bem. Então ele é um imposto pessoal, direto, fiscal, ordinário. Ordinário porque não se enquadra em nenhum dos conceitos do artigo 154.2 da Constituição. O artigo 154.2 diz que a União, e somente a União, poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência, no caso de guerra externa à sua eminência. Então, somente a União tem competência para a instituição de impostos extraordinários. Não é o caso do imposto de renda, que é um imposto ordinário, previsto pelo artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal. Portanto, ordinário. Agora, ele, segundo o artigo 153, parágrafo 2º da Constituição, ele tem as características de generalidade, universalidade e progressividade. Isso está no artigo 153, parágrafo 2º, que diz:
será informado pelo o imposto previsto no inciso 3, o imposto previsto no inciso 3 é o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, do 153. Será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Então vejam só, o que é generalidade, senhores? Generalidade quer dizer o seguinte: a totalidade das rendas auferidas são tributáveis pelo imposto de renda. Eu não posso chegar e falar, olha, isso aqui não incide e tal. Não, tudo. A totalidade das rendas. Agora, tem que tomar cuidado com aquilo que não se insere no conceito jurídico de renda, né? Por exemplo, indenizações. Indenizações não se inserem no conceito jurídico de renda. Prêmios de seguro não se enquadram no conceito jurídico de renda. Então, mas a rigor e a priori, né, todo acréscimo patrimonial pode ser considerado renda. Muito bem. Então, ele tem que ser informado pelo critério da generalidade e também da universalidade. O que difere? Qual a diferença entre generalidade e universalidade? Generalidade tem a ver com as rendas auferidas e a universalidade tem a ver com os contribuintes, ou seja, todos os contribuintes, todas as pessoas devem pagar imposto de renda. Então, toda isenção de categoria é tida por inconstitucional, porque fere o princípio da universalidade. Já não foram poucas vezes em que o poder público tentou isentar uma categoria, ou seja, principalmente as categorias das quais eles dependem, os governantes, né? Uma ocasião, no tempo da ditadura militar, foi dada isenção de imposto de renda para o judiciário, para os juízes. O juiz não pagava imposto de renda. A categoria estava insatisfeita, então deram isenção de imposto de renda para juiz. Ao depois, quando veio a Constituição Federal de 88, ela se preocupou lá no inciso 2 do artigo 150, que trata do princípio da isonomia, a expressamente consignar que não é possível atribuir determinadas vantagens fiscais para determinadas pessoas, né? Veja o que diz o 152. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, vírgula, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Mesmo assim, esse dispositivo acaba sendo violado quando alguns recebem aquilo que a gente chama no jargão dos advogados de penduricalhos da classe da magistratura. Por exemplo, auxílio paletó. Não paga imposto de renda. Auxílio moradia. Não paga imposto de renda. Só que, senhores, sabe quanto que é o auxílio paletó? R$ 4.500 por mês. Sabe quanto que é o auxílio moradia? Outros 4.500. Então, quer dizer, na verdade, a bem da verdade... Professor, tudo depende de onde ele compra o paletó. Ah, sim, pois é. Vamos fazer esse tipo de interpretação, né? Mas a bem da verdade é que se um trabalhador comum recebe auxílio qualquer coisa, ele vai pagar imposto de renda sobre isso, não vai ser excluído da incidência do imposto de renda. Mas o servidor público que recebe auxílio isso, auxílio aquilo outro, sobre essas verbas não incide imposto de renda. Senhores deputados e senadores recebem despesas de gabinete, é uma fortuna, eles apresentam uma nota fiscal de gastos, né? Aí você descobre que um deputado lá gastou 250 mil num mês lá de
combustível, né? Deu a volta ao mundo de carro, né? É uma coisa assim, estapafúrdia como essa. Enfim, não vamos entrar nesses meandros aí, porque senão a gente passa a noite inteira. Mas observem, universalidade é um conceito, diz que olha, ninguém fica de fora dessa história não. Não importa se você é militar, não importa se você é juiz, não importa se você é da iniciativa privada, você tem que pagar imposto de renda, entendeu? Se oferiu renda, tem que pagar imposto de renda. Ponto. Mesmo assim, eles dão um jeitinho deles. E depois a interpretação vai para os tribunais superiores que vão efetivamente dizer que, nesse contexto, né? E além da generalidade e da universalidade, o imposto de renda deve ser informado pelo critério da progressividade de alíquotas. Quer dizer, o que quer dizer progressividade? Quer dizer que a alíquota é maior à medida que aumenta a base de cálculo. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Só que esse princípio ele acaba sendo relativizado, entendeu? Por quê? Porque essa expressão progressividade, que está no parágrafo 2º, no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 153, na verdade, ele é relativizado e ele decorre do princípio da capacidade contributiva, que está no 145, parágrafo 1º. O princípio da capacidade contributiva, ele diz o quê? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. O imposto de renda é pessoal? É pessoal. Muito bem. E serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Vejam, senhores, significa dizer que o imposto de renda deve incidir a uma alíquota tal e que essa alíquota seja condizente com a capacidade econômica. Então, ele se deve, em função do princípio da capacidade contributiva, se cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Esse é o conceito, essa é a ideia, né? Isso se materializa na prática? Não necessariamente. Por quê? Explico. É muito simples. Vejam, o trabalhador comum, o que recebe o seu salário, ele tem o seu imposto de renda descontado na fonte. O empresário, ele vai pagar imposto de renda lá na pessoa jurídica. Ele vai ter um prolabore, que normalmente é pequenininho. Sobre esse prolabore, ele vai pagar 20% de INSS, que é a alíquota incidente sobre prolabores de diretores e autônomos, e vai pagar os 27,5% de imposto de renda, retidos na fonte. Por isso que esse prolabore normalmente é pequenininho. Agora, a distribuição de lucro no Brasil é isento de imposto de renda. Essa é a questão. Vejam. E por que se deu isenção de imposto de renda para distribuição de lucro? Porque há que se entender que o empresário já pagou imposto de renda lá na pessoa jurídica. E o imposto de renda da pessoa jurídica não é baixinho não, senhores. O imposto de renda da pessoa jurídica é 15%. Para uma renda até 20 mil reais por mês, acima de 60 mil reais no trimestre, a alíquota tem um adicional de 10%. Então é 15 mais 10. Então o imposto de renda da pessoa jurídica é 25%. Veja, não está muito diferente do da pessoa física, não. Da pessoa jurídica é 25%, da pessoa física é 27,5%. Está dando 2,5%. Mas além do imposto de renda, a pessoa jurídica paga outros tributos, como, por exemplo, PIS e COFINS. E contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9%. Então a carga tributária incidente sobre a empresa também não é pequena. E agora, nessa reforma tributária, aqui só um parênteses para a gente falar da reforma que está no Congresso.
eles estão tributando o lucro em 15%. O projeto era 20%, mas estão tributando em 15%. Então veja você, vamos botar a conta para fazer. Se eu, como pessoa física, sou menos tributado do que como pessoa jurídica, então para que eu vou ser pessoa jurídica? Eu não vou ser. Entendeu? Por quê? No momento que eles tributarem um lucro em 15%, só maluco. Porque eu, por exemplo, um escritório de advocacia que paga imposto de renda pelo lucro presumido, como o meu, por exemplo, a carga tributária incidente sobre a minha nota fiscal é da ordem de 15%. Contando todos os tributos. PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda. 15%. Muito bem. Aí, eu tiro uma nota fiscal, pago 15%. E aí eu distribuo o lucro. Distribuição de lucro é isento. Aí eu vou pagar mais 15% sobre o lucro que eu distribuí. Quer dizer, a minha carga tributária foi de 15% para 30%. Para que eu vou ter pessoa jurídica? É preferível descontar os 27,5% na fonte. Só que aí vou ter um ônus maior, porque o meu cliente não vai querer me contratar como pessoa física, porque além de descontar na fonte os 27,5%, ele tem que pagar mais 20% de contribuição previdenciária. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que manter a pessoa jurídica para poder ser contratado, mas vou ter uma carga tributária substancialmente maior. E aí a Rita está fazendo uma ponderação. É por essas e outras que fica difícil empreender nesse país. Veja, esse governo Bolsonaro, ele se elegeu sob uma bandeira. A bandeira dele, a principal bandeira, foi que ele não ia aumentar imposto. O que ele está fazendo agora? Aumentando imposto. Quer dizer, ele se elegeu sob a bandeira de que ele não ia fazer... Hã? Ele não ia fazer acordo com o Centrão, que não ia fazer política do toma lá da cá. O que ele está fazendo? Política do toma lá da cá. Falou que não ia aumentar imposto. Acabou de aumentar. E o pior, aumentou o IOF, por decreto ainda. Eu não falo nada que esse aumento do IOF, nesse exato momento. Eu sou Entendeu? Eu preferia me manter em silêncio, porque todos aqui em casa já sabem a minha opinião, e se eu falar mal do Bolsonaro, o negócio vai ficar feio, assim, mais ainda. Veja, mas não se trata, não se trata de falar mal do Bolsonaro ou falar bem do Bolsonaro. Se trata de você verificar o que está acontecendo no país. Veja, eu votei no Bolsonaro, O bolsominion não verifica a verdade. Esse é que é o problema, Cego o tempo inteiro. Aí é que tá. E só fala mal do Lula. Sabe falar, meter o pau no Bolsonaro. O problema é isso. É isso. Então, E essa divisão, eu falo com vocês, vejam, senhores, essa divisão ela é muito ruim, sabe? Esse negócio de nós e eles, esquerda, direita, isso é uma discussão inócua, ultrapassada, senhores. Isso aí não... Vejam, nós temos que discutir, sim, no plano das ideias. Se você é de esquerda ou se você é de direita, eu sempre falo para os meus alunos, quero dizer uma coisa para você, se você é de esquerda ou se você é de direita, em ambos os casos você foi enganado. Veja. Porque... Vamos falar a verdade, professor, me diz um presidente do Brasil, não precisa ser nem meio presidente, não precisa nem ser o presidente inteiro. Me fala meio presidente que não roubou no Brasil. Não precisa ser nenhum inteiro. Sim. Bom, vou encerrar a gravação aqui e volto em seguida. 1 minuto, por favor.